Manhã de caos no Rio de Janeiro. Um caminhão pegou fogo dentro de um túnel da linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Cerca de 40 pessoas que inalaram fumaça precisaram de atendimento médico. O incêndio aconteceu pouco depois das 7 horas da manhã no sentido centro. O túnel ficou tomado pela fumaça após um caminhão de cerveja pegar fogo. Desesperadas, muitas pessoas saíram correndo. Pelo amor de Deus, eu quero ir embora, só que eu não consegui enxergar nada. Motoristas abandonaram os carros. Eu percebi a fumaça, tentei voltar, mas ficou tudo preto do nada, todo mundo correndo. Aí na hora do desespero eu acabei saindo também e acabei me perdendo, mas graças a Deus o rapaz conseguiu me tirar lá. Pensei que eu não saí de lá de dentro. Gente gritando, gente pedindo ajuda, a gente sem respiração, sem respirar, fumaça vindo. Esta idosa foi resgatada por um bombeiro. A gente vem andando o caminho até chegar aqui, tinha uma senhora, tinha gente com criança de colo, foi terrível, uma cena de terror mesmo. Motociclistas também ajudaram nos resgates. As chamas foram controladas depois de 10 minutos. Cerca de 40 pessoas passaram mal por causa da fumaça, entre elas o motorista do caminhão. 11 precisaram ir para hospitais da região. A grande maioria foi inalação de fumaça. A gente sabe que a inalação de fumaça pode se tornar mais grave, né? Um quadro que pode agravar com o passar dos minutos e das horas. Por isso que é importante, né, essa remoção rápida para hospitais. E algumas vítimas tiveram queimaduras na face, em membros. O trânsito na linha amarela chegou a ficar interditado nos 2 sentidos e só foi completamente liberado no final da manhã, quase 5 horas depois do incidente. Quando acontece um incêndio dentro de um túnel, o calor não é dissipado facilmente como no local aberto. Isso faz com que as pessoas que estão dentro do túnel recebam aquela caloria, os carros também que estão próximos podem se incendiar e a fumaça fica altamente concentrada e fumaça tóxica. Então é necessário ter um plano para cada túnel em caso de incêndio. Polícia realiza nova operação contra brasileiros investigados por negociar e selecionar pessoas para a participação de atos terroristas planejados por organizações do Líbano. Mandados judiciais foram cumpridos em tabacarias do Mercado Central de Belo Horizonte. As investigações apontaram que o recrutamento de brasileiros para ataques terroristas era feito com dinheiro do comércio ilegal de cigarros eletrônicos contrabandeados. Agentes da Polícia Federal estiveram também em 2 cidades da região metropolitana da capital mineira, em Uberlândia, no interior de Minas, além de São Paulo e Brasília. Um dos suspeitos de negociar com o grupo Hezbollah do Líbano para promover ataques no Brasil foi preso. Os envolvidos chegaram a definir valores pela colaboração, o recrutamento de pessoas interessadas em participar de atos terroristas e uma lista com endereços a serem atacados também foram acertados. Um dos alvos seria a Embaixada de Israel em Brasília. Na primeira fase da operação, em novembro do ano passado, 2 brasileiros foram presos quando desembarcavam do Líbano. Um outro suspeito que também foi detido confessou que recebeu uma oferta de R$550 mil para cometer assassinatos e ataques em sinagogas e templos religiosos no Brasil. O principal investigado teria usado dados pessoais de imigrantes e refugiados para abrir contas bancárias e empresas de fachada. Parte dos recursos de origem ilícita foi convertida em criptoativos e destinada a carteiras vinculadas a organizações terroristas. Os envolvidos podem responder pelos crimes de contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios e financiamento de terrorismo e lavagem de dinheiro. As penas podem passar de 75 anos de prisão. A Polícia Federal prendeu 6 pessoas suspeitas de realizar crimes bancários contra a Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro. Segundo a PF, a quadrilha movimentou mais de R$51 milhões em 2 anos. As investigações apontam que a organização criminosa praticava golpes por aplicativo de mensagens e contra a Previdência Social. Os criminosos também usavam chaves de acesso de funcionários para acessar os sistemas bancários e autorizar transações e saques em caixas automáticos. Os registros de roubos aumentaram 29% no Recife no mês de julho. A população diz que a insegurança nas ruas é perceptível.
Já o Estado afirma que a violência não subiu e sim as notificações, que antes não eram realizadas. Um crime cometido em plena luz do dia em uma área nobre da capital pernambucana. 2 homens abordam a vítima, que estava com um neto de apenas 3 anos, e levam um veículo. Casos como esse, classificados como crimes violentos contra o patrimônio, cresceram em Pernambuco, principalmente na capital. Esse outro flagrante mostra uma tentativa de assalto contra uma estudante. A criança chegou a lutar com o bandido e pedir por ajuda. Dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social apontam que mais de 1.600 boletins de ocorrência por roubo foram registrados em julho deste ano aqui no Recife, um crescimento de 29,6% em relação a julho do ano passado. Em Pernambuco, o crescimento foi de 10,9%, com 3.573 registros. De janeiro a junho deste ano, 14.201 celulares foram roubados no estado. Esse comerciante trabalha no centro do Recife há 10 anos. De lá para cá, perdeu clientes e demitiu funcionários. Tinha 5 funcionários aqui, hoje só tem um, entendeu? Que a cada dia mais o povo vindo com medo de vir para cá. Quando vem de ônibus demora para vir para cá, quando vem ônibus é assaltado aqui. Inclusive tá horrível aqui. Especialistas dizem que a falta de políticas públicas, infraestrutura e policiamento estão entre os fatores que contribuem para o aumento da criminalidade. Não é a quantidade de pena que impede que o sujeito pratique o crime, mas sim a certeza de que ele vai ser pego, além de, obviamente, como eu disse, políticas públicas que reduzam a desigualdade social. 5 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, entre elas 2 policiais militares e um oficial da Marinha. Eles são suspeitos de envolvimento em homicídios motivados pelo jogo do bicho. Segundo a polícia, o grupo é suspeito de integrar uma organização criminosa voltada à comercialização de cigarros e exploração de jogos de azar, envolvida em diversos assassinatos. Entre eles, o de Antônio Gaspasiani Mesquita Chaves, em junho deste ano, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. De acordo com as investigações, ele foi morto por ter desviado dinheiro de máquinas caça-níqueis que pertencia à quadrilha instaladas em seus bares. A polícia também afirma que o bando foi responsável pela morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo, assassinado a tiros à luz do dia nas proximidades da OAB e do Ministério Público, no centro do Rio. E a polícia do Rio de Janeiro prendeu uma quadrilha especializada em roubo e venda de carros clonados. Uma das vítimas, o médico Cláudio Marcilli, morreu baleado na Barra da Tijuca durante um assalto em 2021. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis percorreram diversos endereços do Rio de Janeiro e dos municípios de São João de Meriti e Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. O objetivo era cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma organização criminosa responsável por roubos de automóveis e venda de carros clonados. Um dos alvos era uma mulher que encomendava carros de luxo para o bando. A investigação começou em 2022, após a prisão de Tiago Fernandes Virtuoso, conhecido como Tio Comel, apontado como um dos maiores ladrões e clonadores de carros do Rio de Janeiro. Uma das vítimas da quadrilha foi o médico Cláudio Marcilli, de 64 anos, morto em 2021. Na ocasião, ele teve o carro roubado. A suspeita é de que o veículo seria vendido no mercado paralelo de carros clonados. Menos da metade dos celulares roubados e depois recuperados pela polícia em São Paulo é devolvida aos donos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Isso porque muita gente acaba deixando de lado e não faz o boletim de ocorrência que é tão fundamental, ou então até nem sabe como fazer nesses casos. Dona Verônica já teve o celular roubado 3 vezes. Em nenhuma delas fez o boletim de ocorrência. Eu não boto muita fé. Eu falo, não vai resolver nada, eu não fiz de nenhum dos 3. Se você for na delegacia, eles não deixam você fazer. Aí eles mandam você vir para casa para você fazer. Eu não tenho muita experiência em mexer em computador, nessas coisas. Sem o registro do boletim de ocorrência, não há como recuperar o aparelho. Isso porque os policiais não conseguem localizar o proprietário.
Por que as pessoas não registram o BO? Muitas vezes porque elas acham que esse celular nunca mais será recuperado, né? Não existe nenhuma iniciativa da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo de campanhas, por exemplo, de divulgação da necessidade de que o BO seja preenchido, dos números de aumento da recuperação, e não existe nenhum esforço também que saia dessa situação de passividade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, todo boletim de ocorrência de roubo, perda ou furto de celular pode ser feito pela internet, mas também deve haver a opção de realizá-lo presencialmente em uma delegacia. Além disso, em caso de roubo ou furto, o proprietário pode realizar o bloqueio do aparelho por meio do aplicativo Celular Seguro do Governo Federal. Entre janeiro e junho deste ano, mais de 3.200 celulares foram apreendidos na Operação Mobile, mas só pouco mais de 1.100 foram devolvidos aos donos, o que representa 35% do número total de aparelhos apreendidos. É importante que elas registrem o boletim de ocorrência, de preferência com o e-mail, né, que é o número de identificação de cada aparelho celular, até no caso desse aparelho ser depois futuramente utilizado em algum golpe, em alguma transação criminosa. No Rio de Janeiro, uma ação do Departamento Geral de Polícia da capital devolveu aos donos mais de 300 celulares que foram roubados ou furtados na capital. Os aparelhos foram recuperados no decorrer de investigações conduzidas pelas delegacias. A entrega foi feita de forma conjunta na Cidade da Polícia, na zona norte do Rio. Comprar pela internet já faz parte da rotina, mas o que talvez não seja do conhecimento de todos é que a prática do preço inbox, em que um vendedor omite o valor do produto e só fornece essa informação por mensagem privada, é considerada crime contra o Código de Defesa do Consumidor e com possibilidade de multas milionárias. Pode ser uma roupa, um calçado ou até um celular. Fazer compras pela internet é rápido e cômodo, mas alguns perfis dificultam a venda, não exibindo uma informação básica, o preço do produto. Acontece direto. Eu já procuro o preço, não acho, aí eu já procuro outro que tem. Nosso tempo ultimamente é muito corrido, então quanto mais prático pra gente, melhor. Então quando eu vejo que não tem preço, que eu tenho que chamar, perguntar, às vezes demora para responder, então eu desisto da compra e procuro outra loja. E quando o consumidor pergunta quanto custa? O vendedor responde que o preço será enviado mediante contato particular, por mensagem. A gente não sabe qual é o preço que passa para mim, se passa para outra pessoa diferente, a gente fica sem saber. Muita gente não sabe, mas assim como em uma vitrine de loja, na rua ou no shopping, todo produto exposto à venda no mundo virtual tem que ter o preço divulgado na própria postagem. É um direito do consumidor. É proibido não dar a informação imediatamente para o consumidor. Quando você impõe para o consumidor que ele tem que procurar aquele fornecedor num particular de uma maneira indireta para conseguir o preço, você facilita que haja um desrespeito ao direito do consumidor, que haja uma diferenciação de preço, que haja alguma característica ali que possa infringir o direito do consumidor. De acordo com o Sebrae, 70% dos pequenos negócios no Brasil têm perfil na internet e a orientação de estratégia de venda é uma só. A melhor estratégia é sempre ser o mais transparente, colocar o preço ou na foto do produto que está sendo anunciado ou na descrição da forma mais clara possível. Dona de uma loja especializada em moda feminina, a Jéssica passou a vender suas peças também online. Na página com mais de 130 mil seguidores, os preços estão em todas as publicações. Sem o preço, a gente acaba não ganhando a venda por impulso, né? Quando o preço está exposto, o cliente consegue fazer um autoatendimento, né? Não precisando aí da ajuda do vendedor propriamente dito. Ele pode ir no site, né? E já fazer a sua compra, o que vai facilitar muito a vida dele. Caso o consumidor se depare com irregularidades, como preços ocultos, é importante denunciar. Segundo o Procon, as empresas penalizadas podem ser suspensas e serem multadas em até 9 milhões de reais. Dependendo de cada caso. O consumidor acionando o PROCON fazendo uma investigação e vendo que, de fato, há um desrespeito ao direito do consumidor, cabe multa, cabe suspensão da atividade, cassação do registro para comercializar o produto. A lei antifumo completa 15 anos em São Paulo. Na época da criação, ela gerou polêmica. Mas, passado todo esse tempo, a lei se tornou um marco na prevenção, proteção e promoção da saúde.
Lá se vai 1 década e meia de uma lei que nasceu rodeada de dúvidas e polêmicas. Proibir o uso de cigarro em locais públicos era, para muitos, colocar em risco a sobrevivência de bares, restaurantes e casas noturnas em geral, e até do livre-arbítrio. O tempo se encarregou de mostrar que a lei veio para ficar. Eu acho essa lei muito importante porque eu fumo, mas nem todos fumam. E quando você está num local fechado, acaba todo mundo meio que ali inalando aquela fumaça, o cheiro que não, às vezes não é tão legal para outras pessoas. Então eu acho essa lei super importante e eu a respeito. A Marcela convive com fumantes em casa e entre os amigos. Para ela, cumprir a lei é uma forma de preservar a saúde. Nunca gostei de cigarro, sempre fui fumante passiva. Meu pai fumou a vida inteira, sempre fiquei inalando aquilo, só que agora sou super a favor dessa lei, apesar dos meus familiares não gostarem. Então quem fuma não gosta, né? De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 99,7% dos estabelecimentos comerciais aderiram e hoje apoiam integralmente a lei antifumo, mas convivem com a resistência de alguns que querem dar aquele jeitinho. O grande problema é que muitas pessoas se fazem de esquecidas, acabam dizendo que eu não lembrei, não sabia, achei que aqui podia. De acordo com a lei antifumo, o estabelecimento que oferecer uma área exclusiva para fumantes, essa área deve ser assim, aberta e ao ar livre. Se por acaso tiver um toldo, como é o caso aqui, e esse toldo estiver aberto, os fumantes não podem permanecer na área protegida. A lei antifumo pode ter contribuído com a queda de 30% no número de fumantes, mas há um novo desafio para as autoridades de saúde e para a população em geral. Em 5 anos, cresceu em 600% o uso de cigarros eletrônicos. Um aumento que chega embalado pelo argumento de que cigarros eletrônicos não fazem tão mal assim à saúde. Para esta pneumologista, a nova onda é tão prejudicial quanto o cigarro comum. Quando se inala aquele vapor do cigarro eletrônico, nós estamos inalando diversas substâncias químicas que podem ser responsáveis por doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, da mesma forma que o cigarro convencional. Dados do censo do IBGE mostram que em 2022, mais de 99% das crianças de até 5 anos tinham registro civil no Brasil, 2% a mais que em 2010. O país se aproximou da meta de universalização de registro civil da ONU. A Eliette foi registrada pelo pai em janeiro de 1954, um mês depois que ela havia nascido. Por conta da demora, além do nome, o mês de nascimento dela também foi registrado errado. Porque quando eu nasci no interior de São Paulo, aí meu padrinho falou pro meu pai, se meu pai registrasse o dia 7 de dezembro de 53, meu pai ia pagar multa. Então, pro meu pai não pagar multa, o pai marcou dia 22 de janeiro de 53. Quando os pais da Eliette foram registrar, era preciso pagar. Mas há mais de 20 anos o serviço é gratuito. Fato que pode explicar a crescente adesão ao registro civil. Dados do censo 2022 do IBGE mostram que entre 2022 e 2010, o número de crianças até 5 anos sem registro civil no Brasil caiu de 2,7% para 0,7%, o equivalente a pouco mais de 114 mil crianças. O problema é ainda maior entre os indígenas. Segundo o IBGE, em 2022, o país tinha quase 10.500 crianças de até 5 anos sem registro civil. O número equivale a 12,5% da população indígena. Então, você teve a gratuidade universal, especialmente a partir ali da questão da década de 90, onde o não registro gerava uma multa aos pais. Então, isso acabou cedendo diante da nova ordem constitucional. Nós tivemos provimentos, especialmente da Corregedoria Nacional de Justiça, com a instalação de unidades interligadas do registro civil, ou seja, postos colocados dentro das maternidades para que as mãezinhas, ao terem o parto, já realizem esse registro ainda na unidade hospitalar, ou seja, nós com isso evitamos essa evasão
do registro, né? O levantamento também mostrou que os estados em que as taxas de realização de registros civis foram menores em 2022 foram Roraima, Amazonas, Amapá, Acre, Pará e Piauí. Pela lei, o registro civil do recém-nascido deve ser feito em até 15 dias após o nascimento. Caso os pais da criança sejam casados, apenas um deles precisa comparecer ao cartório. Senão, os dois devem ir juntos. Para fazer o registro, os responsáveis precisam apresentar RG, CPF, certidão de nascimento ou de casamento, além de uma declaração de nascido vivo da criança. Todas as crianças precisam ter esse registro que seja realizado dentro do período dos 15 dias, para ela ter todos os acessos e direitos que um cidadão precisa ter. Então, acesso à escola, acesso ao direito da personalidade, onde ela terá o nome, acesso ao sistema de saúde. É muito importante que seja realizado esse registro de nascimento. O setor de bares e restaurantes espera um aumento de 20% no faturamento no próximo domingo, Dia dos Pais. Quase 80% dos estabelecimentos devem funcionar na data, que é a terceira melhor do ano para o segmento, atrás apenas do Dia das Mães e dos Namorados. O tradicional almoço de domingo em família já está nos planos da Flávia para mais um Dia dos Pais. A gente vai sair para almoçar, né? Como todos os anos, a gente gosta bastante de sair. Sou eu e o meu irmão e a gente convida meu pai sempre para almoçar fora. É mais cômodo e também é mais gostoso. Na casa do Rogério, a programação será a mesma. É melhor do que comer em casa, mais diferente, né? Esperançoso com a data, este restaurante de comida árabe na zona leste de São Paulo espera um aumento no faturamento. Aos domingos comuns é um crescimento de 25% até 30% em datas comemorativas como essa do Dia dos Pais. A gente está com uma expectativa aí comparado ao Dia dos Pais do ano passado de um crescimento de 10% a 15% no faturamento. Um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aponta que 78% dos empreendimentos consultados pretendem abrir as portas no próximo domingo. A explicação está na expectativa de lucro, já que o Dia dos Pais deve elevar em 20% o faturamento do setor. O nosso conselho é que o consumidor escolha aquele estabelecimento que vai abrigar a sua família e faça essa reserva com antecedência também, porque a procura pode ser maior nessa data. 4 em cada 5 bares e restaurantes do Brasil vão estar preparados nesse domingo para receber os pais e espero que seja uma data muito bacana e que traga faturamento para um setor que está precisando de faturamento nesse momento. O Irã enforcou 29 pessoas condenadas por crimes como assassinato, estupro e narcotráfico, segundo a ONG de Direitos Humanos do país. 26 pessoas foram mortas em uma execução coletiva numa prisão. Nesse ano, o Irã já executou 313 pessoas em um enforcamento coletivo como esse, que não ocorria desde 2009. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou uma liminar que impediu uma investigação na Comissão de Ética da Presidência da República sobre supostas empresas offshore que teriam participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, tem mais informações. Boa noite, Igor. Isso tem potencial aí de gerar muita polêmica. Agora que a fumaça tinha, né, o fogo tinha baixado, o Lula tinha deixado de criticar tanto o Campos Neto, que aliás já está no finalzinho do mandato, né? Termina 31 de dezembro e agora essa decisão do TRF. Boa noite, Igor. Mais uma polêmica, né, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. O pedido pela derrubada da liminar foi feito pela AGU, a Advocacia Geral da União, que representa o governo federal. A decisão do TRF foi unânime. O caso envolve a denúncia de que Campos Neto teria uma offshore no exterior. A informação veio a público em meio às investigações dos chamados Pandora Papers, que são arquivos vazados sobre possíveis contas em paraísos fiscais. A apuração foi instaurada em 2019, mas ficou parada até o ano passado. No pedido ao TRF, a AGU disse que a Comissão de Ética tem prerrogativa de avaliar o possível conflito de interesses e também eventuais irregularidades. Em nota, a defesa do presidente do Banco Central disse que o caso já foi examinado por órgãos de fiscalização, inclusive a Procuradoria-Geral da República, que não encontrou irregularidade. Disse também que os fundos
fundos foram declarados segundo as regras de mercado e de governo e que isso será comprovado em uma nova apuração. E olha, pessoal, por falar em Banco Central, hoje o presidente Lula fez uma reunião aqui no Palácio do Planalto e mais uma vez disse que está otimista com a economia brasileira, mesmo com o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, manter a taxa Selic em 10,5%. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. A segunda reunião ministerial do ano contou com 37 dos 39 ministros do governo federal. Os presidentes da Caixa Econômica, da Petrobras e do BNDES também participaram. Nas palavras do presidente Lula, a reunião foi para afinar a viola, ou seja, para que todos os ministros trabalhem em equipe. Sem citar o Banco Central, Lula disse que está otimista com a economia brasileira, apesar da iminência de uma crise internacional. Nesta semana, ao divulgar a ata da última reunião, o Comitê de Política Monetária demonstrou preocupação com o cenário externo e afirmou que não hesitará em aumentar os juros. Os nossos números até agora são todos positivos, apesar da perspectiva de uma crise internacional, sabe, que o dólar vem causando no mundo inteiro. A gente se mantém muito equilibrado, sabe? A gente se mantém numa situação boa, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, a massa salarial está crescendo, o desemprego está caindo, ou seja, e a inflação está totalmente equilibrada. O presidente afirmou que o governo deve focar em executar as obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento, que, segundo ele, vai garantir empregabilidade e desenvolvimento. Lula também comentou sobre a PEC da Segurança Pública. O texto começou a ser discutido ontem e o governo pretende aumentar a atuação nos estados. Segundo o presidente, a ideia é apresentar a proposta ao Congresso nas próximas semanas. Mas antes disso, ele quer ouvir os governadores dos estados mais violentos. O presidente também pretende intensificar a cooperação das forças policiais em investigações. A gente não pode brincar de fazer segurança pública, a gente sabe a dificuldade que é a segurança pública, a gente sabe a organização que está acontecendo no crime organizado nesse país e no mundo inteiro, porque o crime organizado virou uma multinacional de delitos e muitas vezes estão muito à frente, sabe, da própria polícia dos estados. Outra preocupação do presidente é com relação ao legislativo. No ano que vem, o Congresso Nacional deve eleger os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Na reunião de hoje, o presidente Lula pediu cautela aos ministros para evitar que a disputa política no legislativo interfira na aprovação de propostas e projetos que são considerados fundamentais para o governo. E após novos rumores de demissão do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o presidente descartou trocas na equipe. Como fui eu que indiquei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Um grupo de 15 pinguins foi solto hoje em Florianópolis, Santa Catarina, como parte de um projeto do monitoramento de praias da Bacia de Santos. Desde o início do ano, 131 pinguins foram resgatados com vida. Olha, a recomendação é de que, caso você encontre um pinguim por aí encalhado na praia, não tente alimentá-lo, nem forçá-lo a voltar para a água. A melhor coisa a fazer é contatar as autoridades responsáveis para o resgate. A imagem é sensacional. E agora é com ele, com o nosso Igor Silveira. Dizem que a temperatura nesse fim de semana vai estar bom aí para esses pinguins, viu? A temperatura estará boa para eles. Já para nós, não sei. Se bem que eu gosto de um friozinho, né, Igor? Vamos lá. Chega mesmo essa frente fria? Trago boas notícias, já começa a cair as temperaturas, já a partir de hoje à noite aqui em São Paulo, viu? Boa noite, Amanda, boa noite, Augusto, boa noite para você que está em casa. Olha, a massa de ar polar, ela vem ganhando força e até a próxima segunda-feira ela avança e atinge todo o centro-sul do país, como a gente acompanha aqui no mapa. Além da previsão de chuva nessas regiões, as temperaturas também despencam. Olha só, as mínimas amanhã começam na casa dos 19 graus em Cuiabá, 15 graus em Campo Grande e olha, em Curitiba, 5 graus amanhã.
Em Bagé, que fica lá no Rio Grande do Sul, esfria ainda mais. A temperatura mínima começa na casa dos 3 graus, como a gente vê nesta tela. Olha, tem risco de geada e nos pontos mais altos pode até ter neve. Vai esfriar bastante. Em São Paulo, como eu disse, a frente fria chega hoje. Tem sim risco de garoa em algumas regiões. No litoral pode chover e amanhã as temperaturas não passam dos 21 graus. Já no sábado, a mínima começa na casa dos 8 graus e a máxima não passa dos 16. Já no domingo, despenca. 6 graus, tem risco de geada e a máxima não passa de 21. No Rio de Janeiro, o dia ainda vai ser abafado, o sol aparece entre as nuvens, as temperaturas só começam a mudar entre a tarde e a noite. Só que durante o dia, a máxima pode chegar na casa dos 30 graus. Belo Horizonte, a mesma temperatura e Vitória, no Espírito Santo, 29 graus amanhã. No interior nordestino e também no litoral, a chuva perde força, o sol aparece e o tempo segue quente por lá. Na região norte, o tempo fica instável e pode chover a qualquer hora do dia. E olha, diferente do centro-sul do país, na região norte, as temperaturas seguem altas. Em Manaus, a máxima pode chegar na casa dos 36 graus amanhã. Bem diferente, né? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Já estou preparando o cobertor. Obrigado, Igor. Boa noite para você também. E uma pesquisa da Rede Internacional de Cientistas WWA, a World Weather Attribution, mostra que as mudanças climáticas agravaram em 40% as condições de seca, calor e vento no Pantanal. Segundo os cientistas, as alterações no clima causadas por ações humanas aumentaram de 4 a 5 vezes as chances de ocorrerem queimadas catastróficas no bioma. A região enfrenta a pior seca dos últimos 70 anos. O governo federal liberou crédito extraordinário de 137 milhões e 600 mil reais para o combate aos incêndios. E depois de um início de semana difícil para os brigadistas, a chuva chegou hoje na região e deu uma trégua para as equipes que atuam no combate às queimadas. São mais de 1.000 profissionais da União, do governo do estado e até de outros estados, incluindo bombeiros, homens das Forças Armadas, do IBAMA, do ICMBio, Força Nacional, Polícia Federal, além de voluntários. Nem parece que é verdade essa chuva depois de tanto tempo que a gente lutou para segurar essa frente de fogo. Mas não se enganem, essa chuva não vai resolver a situação. Vai ser um alívio muito bom, vai ajudar demais a controlar as frentes de fogo. Mas assim que essa frente fria com a chuva passar e as temperaturas voltarem a esquentar, a situação do fogo vai voltar a ficar crítica, então vai precisar de muita atenção. O Ministério da Saúde confirmou um caso de microcefalia associada à febre oropouche. O bebê, nascido no Acre, também apresentou malformação nas articulações e outras anomalias congênitas e morreu 47 dias após o nascimento. A mãe, uma jovem de 33 anos, apresentou sintomas da febre no segundo mês de gravidez e os exames feitos no pós-parto deram positivo para o vírus oropouche. No É Notícia desta noite, Kennedy Alencar entrevista o cientista político Guilherme Casarões. No programa, o cientista defendeu a posição do Brasil na crise da Venezuela e explicou que é preciso manter uma boa relação com o país e defender a democracia. A posição está correta. O Brasil tem apostado na diplomacia e numa expectativa de se manter interlocutor tanto do governo quanto da oposição, porque a gente não sabe o que vai acontecer na Venezuela. Muitas vezes as pessoas pensam que a relação com a Venezuela é uma questão puramente ideológica. E a gente tem que lembrar que mesmo Fernando Henrique Cardoso, na época em que Chávez era presidente, manteve uma boa relação com a Venezuela e com o governo Chávez, porque a Venezuela é um parceiro importante para o Brasil. O que os objetivos brasileiros são, primeiro, manter uma boa relação com a Venezuela, de quem a gente depende ou para quem a gente exporta muita coisa, a questão elétrica do estado de Roraima, você tem petróleo, obviamente, você tem uma fronteira vasta, inclusive toda a questão envolvendo, por exemplo, os Yanomami, acontece na fronteira entre o Brasil e Venezuela. A crise de refugiados que vimos recentemente. Então, são muitos temas imbricados que dificultam qualquer afastamento do Brasil. O Brasil não pode fingir que a Venezuela simplesmente não exista. Para o governo é importante ter essa posição porque existe ali um dilema entre
manter a estabilidade e manter uma boa relação com o governo Maduro, que é quem efetivamente está lá, e ao mesmo tempo ser o governo da defesa da democracia. O Brasil, inclusive, tem sido o interlocutor da Argentina, que foi expulsa. Peru também. Do Peru, do Chile. Então, essa posição até dá um pouco mais de alavanca para o Brasil poder estabelecer esse diálogo e poder representar a América do Sul como um todo. Sobre as eleições nos Estados Unidos, Guilherme Casarões comentou o risco de uma eventual vitória de Donald Trump influenciar as próximas eleições no Brasil. Do lado democrata, para o cientista político, a atual candidata Kamala Harris tem mais chances que o atual presidente Joe Biden. Ela tem mais chance que o Biden. Ela tem que o Biden, sem dúvida nenhuma. O Trump é uma máquina de ataque. Ele fala abertamente: no primeiro dia de mandato eu vou ser um ditador. Isso. Eu não preciso ser um ditador para sempre, mas no primeiro dia eu vou fazer duas coisas que ele enumera. Primeiro, fechar a fronteira americana para a imigração e expulsar aqueles que estão aqui legalmente. Ele fala do maior projeto de deportação em massa da história americana. E a segunda coisa que ele vai fazer, ele até chama em inglês, é drill, baby, drill, que é perfurar poço de petróleo. Eleitoralmente, talvez seja mais interessante fazer uma estratégia do tipo: esse cara é doido, esse cara é esquisito. Né? A palavra weird apareceu no léxico da campanha democrata nos últimos dias. O próprio Walz, acho que ele que inventou essa estratégia. No sentido de dizer: olha, esses caras são um problema real, mas você quer entender melhor por que eles são um problema real? Olha para o que eles estão falando. Tenta dar algum sentido, algum nexo para uma frase do Trump. E, de fato, se você sai do campo da emoção e da gritaria, você tenta desconstruir uma coisa que o Trump fala, realmente não faz o menor sentido. É verdade. Então, eu acho que essa é uma estratégia eleitoral interessante, é nova, tira um pouco o foco daquilo que é o real problema, que eu acho que a democracia, de fato, estaria em risco se o Trump fosse reeleito ou eleito novamente. Mas, de alguma maneira, é mais eficiente colocar o problema como um problema de caráter ou como um problema cognitivo, em vez de colocar o problema como algo etéreo, genérico, como a democracia. Eu digo que é o meu medo porque, se o Trump vence a eleição, eu não consigo assegurar, como analista, se o Bolsonaro vai continuar inelegível até 26. Eu acho que existem muitas variáveis que podem ser mobilizadas para o Bolsonaro voltar a ser elegível, para a gente ter uma reprise da eleição de 22 em 26, mas num grau de desgaste e de polarização maior ainda. Mas aí tem que mudar TSE e Supremo, tem que empacotar as cortes, porque com essas composições... Mas o TSE é mais móvel, né? O TSE é uma caixinha de surpresa, muitas vezes. Guilherme Casarões disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é o atual herdeiro do bolsonarismo como candidato da extrema-direita para as próximas eleições presidenciais. E o Tarcísio tem jogado com a radicalização também. Ele começou o seu governo de mão dada com Lula no 8 de janeiro, a gente se lembra dessa imagem que ficou muito conhecida, mas eu acho que depois, desde então, ele tem se distanciado do governo federal e tem apostado numa agenda de radicalização, sobretudo na questão de segurança pública. E segurança pública é um tema que pega muito o eleitor, porque toca na questão mais fundamental do medo, de poder andar na rua, de poder ter seus bens preservados, sua propriedade. Então, eu acho que o Tarcísio está jogando num campo em que ele domina, em que ele joga bem, né, joga bem para um público específico, claro, e isso, claro, torna o presidenciável quase que automático do bolsonarismo. Mas, de novo, eu diria que ele é o candidato nesse momento absoluto da extrema-direita. O programa É Notícia com Kenny de Alencar vai ao ar hoje às 11h45 da noite, não perca. Pesquisa Datafolha, divulgada hoje, aponta empate técnico entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Este é o primeiro levantamento depois das convenções partidárias que definiram os candidatos a prefeito. Segundo o levantamento, o atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, tem 23%. Em julho, era 24%. Já Guilherme Boulos, do PSOL, tem 22% das intenções de voto. Mês passado, Boulos tinha 23%. Os dois estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, e Pablo Marçal, do PRTB, aparecem com 14% das intenções de voto. Da Atena tinha 11% em julho e Marçal 10%. A deputada Tabata Amaral, do PSB, ficou com 7% do eleitorado, mesmo número da pesquisa anterior, e Marina Helena, do Novo, com 4%. Antes era 5%. João Pimenta, do PCO, subiu de 1% para 2%, e Altino, do PSTU, se manteve com 1%.
Ricardo Senesi, do Unidade Popular, e Fernando Fantauzzi, do Democracia Cristã, dessa vez não pontuaram. Embora Fernando Fantauzzi tenha sido listado na pesquisa, seu partido decidiu que levará às urnas Bebeto Haddad. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 11% e 3% não souberam responder. O Instituto Datafolha ouviu 1.092 eleitores na capital paulista entre os dias 6 e 7 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Voltamos em 30 segundos. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e manteve a suspensão do pagamento das chamadas emendas PIX. Por meio dessas emendas, parlamentares repassam o orçamento da União para estados e municípios sem uma finalidade definida. Na decisão, o ministro condicionou a execução dos recursos apenas para obras em andamento e em casos de calamidade pública, desde que seja adotado um sistema de transparência. A decisão do ministro Flávio Dino será submetida ao plenário virtual da Corte no dia 23 deste mês. Agora há pouco, o Itamaraty divulgou uma segunda nota conjunta com México e Colômbia, pedindo que as forças de segurança da Venezuela garantam o exercício do direito democrático no país dentro dos limites da lei. Os chanceleres dos 3 países também fazem um apelo ao presidente Nicolás Maduro e à oposição. O texto reforça que o respeito aos direitos humanos deve prevalecer em qualquer circunstância e cobra mais uma vez a divulgação das atas eleitorais. A embaixadora da Nicarágua no Brasil, Fúlvia Patrícia Castro, foi expulsa do país na manhã de hoje. A decisão foi tomada pelo presidente Lula com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A medida é uma resposta à decisão adotada pelo governo nicaragüense contra o embaixador brasileiro, Breno Souza da Costa, expulso da Nicarágua. E quem vai nos atualizar sobre esse impasse político, diplomático, é o nosso repórter Marcos Amoroso, direto de Brasília. Boa noite para você, Amoroso. O embaixador do Brasil já está de volta? Então, boa noite a você, Augusto, Amanda e a todos que nos assistem. Ele ainda não chegou ao Brasil, mas ele já saiu da Nicarágua hoje, segundo o Itamaraty nos confirmou agora há pouco. Já a embaixadora da Nicarágua no Brasil, a Fúlvia Patrícia Castro, que também foi expulsa nessa quinta-feira, ainda não tem uma data para poder deixar o Brasil. Nós procuramos a embaixada da Nicarágua, que fica aqui em Brasília, para pegar mais detalhes sobre essa situação, mas não recebemos retorno. As relações diplomáticas entre o Brasil e a Nicarágua pioraram muito nas últimas semanas, principalmente depois que a representação brasileira por lá não enviou nenhum representante para as comemorações oficiais dos 45 anos da Revolução Sandinista, que aconteceu no dia 19 de julho. Essa ausência do Brasil foi sentida principalmente pelo presidente da Nicarágua, o Daniel Ortega. O Itamaraty justificou que o embaixador brasileiro não foi à comemoração porque o Brasil tem uma relação que está congelada, a relação diplomática entre os 2 países está congelada. Esse congelamento foi uma decisão do governo Lula durante um ano, como uma forma de retaliação às perseguições e ataques que o país, a Nicarágua, faz a bispos e padres. Essa intervenção do Lula, inclusive, teria acontecido depois de um pedido do Papa Francisco. O impasse diplomático entre os 2 países foi um dos temas discutidos durante a reunião ministerial que aconteceu hoje à tarde. Depois da reunião, o ministro Rui Costa desceu, conversou com alguns jornalistas e ali na coletiva ele disse que o Brasil não pode aceitar que seus embaixadores sejam importunados e que a expulsão por parte do país foi apenas uma resposta com o que a Nicarágua fez. Vamos acompanhar o que disse o ministro. O Brasil, e o presidente voltou a reafirmar ali na reunião, ele quer buscar paz e um bom relacionamento com todo mundo, mas não pode aceitar que seus representantes, seus embaixadores sejam importunados, a não ser que tenham cometido atos que fujam da tradição diplomática brasileira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, era diretor da Polícia Federal durante o governo Bolsonaro. Ele estava preso havia um ano, acusado de interferir no segundo turno das eleições de 2022 para beneficiar
o então presidente Bolsonaro. Silvinei vai aguardar o processo em liberdade. A gente faz uma rápida pausa, já voltamos com o Rede TV News. A Secretaria de Segurança Pública informou que um ex-guarda civil metropolitano, suspeito de integrar uma milícia que cobrava propina de comerciantes da região da Cracolândia, no centro de São Paulo, se entregou hoje. O homem, de 43 anos, era um dos alvos da mega operação colocada em prática na última terça-feira no centro da capital. Uma estudante do ensino médio do Ceará vai representar o Brasil num evento internacional voltado para jovens cientistas. Ela criou um composto químico que pode ser usado no tratamento de doenças cardiovasculares. Dezenas de medalhas renderam à estudante Celina Landim, de 16 anos, um estágio no laboratório do maior núcleo de desenvolvimento de medicamentos da América Latina, na Universidade Federal do Ceará. Oportunidade única que permitiu a criação de um composto químico que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. É um estudo de uma molécula, de um método composto à base de rutênio, como possível promotor da vasodilatação. A molécula ela vai basicamente servir para vasorrelaxar, para diminuir essa contração e fazer o sangue fluir de uma forma mais natural e, assim, diminuindo os problemas causados pela disfunção endotelial. A pesquisa da estudante foi premiada e escolhida para representar o Brasil em um evento internacional para jovens cientistas. É um orgulho muito grande e isso também eu considero uma vitória grande, não só para mim, mas para alunos que tenham esse interesse por ciência, meninas que tenham esse interesse por ciência. No Brasil, cerca de 400 mil pessoas morrem por doenças do coração todo ano, segundo o Ministério da Saúde. Aproximadamente 30% dos óbitos no mundo são causados por doenças cardiovasculares, segundo a Organização Mundial da Saúde. É diante dessa dura realidade que a gente consegue enxergar a dimensão da importância desse estudo desenvolvido por esta jovem cientista. Foi muito positivo porque não só formou a Celina como uma jovem pesquisadora, mas a gente também encontrou um resultado interessante na vasodilatação. Então a gente conseguiu encontrar um resultado muito interessante que vai nos orientar a continuar as pesquisas com os modelos animais, modelos de doença, e assim poder ter uma aplicação, né, em doenças cardiovasculares, por exemplo. Atenta às análises através da biologia computacional, Celina reduziu em mais de 10 vezes a quantidade de animais usados nos experimentos. Ela está entusiasmada com os resultados e sonha ainda mais alto. Eu quero ser biotecnóloga e, se Deus quiser, eu conseguir continuar na carreira científica até onde der. Assim, sonhando muito alto, provavelmente Nobel, mas... Maravilhoso, não custa sonhar, né? E perseguir esse sonho. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Rede TV News fica por aqui, nos vemos amanhã. Boa noite. Boa noite para você.